Olá, tudo bem? Vamos falar de recomeço hoje? Então esse vídeo vai ser o recomeço. Vamos lembrar? Há um ano atrás, um pouquinho mais de um ano, eu fiz 2 vídeos para deixar registrado no YouTube a minha trajetória do que eu queria te trazer de mudança na minha vida. Porém, eu não consegui dar continuidade, porque eu estava muito perdida. Eu estava muito mergulhada na dor. E eu queria fazer com que vocês daí vissem o meu vídeo e sentissem toda a minha dor. Eu queria me sentir acolhida de qualquer forma. Então, o intuito daquele vídeo foi para mostrar o que eu estava passando e eu tentar me autoacolher através daquele vídeo. Não sei se você vai me entender, mas eu já estou começando a explicar um pouco por aí do meu renascimento. Eu comecei a perceber que para mim trazer mudanças na minha vida, eu tinha que começar por mim, dentro de mim. Eu não poderia esperar com que outras pessoas mudassem ou com que eles observassem a minha forma que eu estava derrotada e que me ajudassem de qualquer jeito ou de alguma forma. Não obtive sucesso, óbvio, porque a dor que eu tô sentindo não tem como eu mensurar com vocês, porque a dor ela é uma coisa única. Você vai sentir de um jeito, eu vou sentir de outro. Então não vai ter como a pessoa do outro lado sentir aquela dor. Às vezes, o que dói em mim, não dói no próximo. Então, fica mais difícil ainda da pessoa entender. E eu tava com um olhar muito baixo. Eu estava com a autoestima lá no meu dedo mindinho, gente, que absurdo. Então, eu deixei os vídeos de lado e eu falei, preciso cuidar de mim. E quando eu voltar a registrar, porque o meu intuito aqui é registrar as minhas mudanças, aí deixar registrada a minha trajetória. Eu peguei e falei, então, não é desse jeito que eu quero transmitir, não é essa Cristiane que eu quero transmitir para as pessoas, porque até porque aquela Cristiane não tinha nada a ver comigo. De carregar aquela dor, aquela tristeza, aquela angústia, querer mudar para o mundo. Não, o mundo, ele tem coisas muito melhores pra gente aprender, pra gente renascer, pra gente crescer. E daquela forma, eu não estava ajudando ninguém, a não ser afundar a mim mesma. Então eu vi que eu tinha que cuidar de mim, eu tinha que me autoacolher, ao invés de eu esperar alguém me acolher. E aí eu vi que eu tinha que cuidar da minha criança interior. E eu vou te falar, não é fácil, porque você vai ter que voltar em feridas que você não quer mexer. Mas vai chegar um momento da sua vida que você vai ser obrigado a mexer naquelas feridas. E aí eu vi que aquilo estava pesando, mas eu precisava resolver. Eu estava cansada de carregar dor, angústia, coisas do passado que nem minhas eram, dores que nem minhas são. E eu estava continuando com aquelas bagagens, então eu falei, não, tá na hora de eu recolher todo esse lixo, ver o que dá pra ser utilizado, o que vai ficar, o que não vai, tirar de vez. E foi isso que eu fiz. Só que pra mim fazer isso, óbvio, eu tive que mexer. Dizem as pessoas que é o lado sombrio, que é onde você tem que lidar com seus medos, com seus receios, com suas feridas, com suas dores, com tudo aquilo que mexe com você. E aí eu fui fazer isso. Eu ainda tô nesse processo, mas tá melhor do que lá atrás. Tá muito melhor. E aí eu falei, eu vou registrar o que eu tô vivendo, mas eu vou ter que fazer um vídeo de renascimento, porque eu já não sou mais aquela Cris do passado. Ah, Cris, você deveria ter filmado tudo o que você fez para conseguir ter um pouco dos pensamentos da sua evolução de hoje. Deveria. Porém, a imagem que eu ia passar para vocês não é a que eu quero. Aquela imagem de coitada, de dó, de mimizenta. Não. Isso não combina comigo. Porque eu tava muito vulnerável. Eu tava querendo que todo mundo abraçasse aquela minha dor e me acolhesse. Só que não ia adiantar. Porque antes de eu querer que alguém me acolha, eu tenho que me acolher. Eu tenho que ver os meus erros. Eu tenho que ver os meus medos. Eu tenho que ver tudo aquilo que tá atrapalhando a minha vida e eu resolver. Então foi isso que eu fiz. Se eu falar pra vocês que foi fácil, eu tô mentindo. Porque não foi. Mas foi libertador. Isso eu posso provar pra vocês. Foi muito libertador. Eu passei por coisas assim muito loucas, muito. Ai, gente, é tantas mudanças e coisas que aconteceram como um milagre na minha vida, que só depois a gente vai entender. Então, eu vou deixar esse vídeo como um recomeço, porque aqui eu quero mostrar pra vocês que eu vou recomeçar na mudança. Pode ser mudança minha de dentro pra fora e eu deixar registrado? Pode. Pode ser mudança eu reformando a minha casa? Pode. Pode ser mudança que eu vou fazer com o meu corpo? Pode. Pode ser mudança que eu vou fazer falando sobre amizade, trabalho? Pode. Porque o meu intuito, o que eu sempre desejei foi isso. E o que eu quero deixar registrado é esse tipo de coisa, de evolução, de transformação. Da forma que eu estava, eu não tinha como acolher ninguém, eu não tinha como dar bons conselhos pra ninguém, eu não tinha como aparecer aqui de uma forma legal. Então eu ia colocar tudo a perder daquilo que eu queria, do propósito ou projeto que eu queria deixar registrado. E não iria valer de muita coisa pra mim. Porque hoje eu fui ver esses vídeos, misericórdia, gente. Não é a Cristiane de hoje e a doidona que foi lá do passado. Então não era o que eu queria transmitir pra vocês, não era o que eu queria transformar na vida de vocês, não era o que eu queria deixar registrado. Porque se um dia, vamos dizer, hoje eu tenho um sobrinho, e se um dia tiver uma filha, ela vê aqueles vídeos,
elas vão ter uma imaginha de coitada. E não é o que eu quero. Quando a gente quer passar a lição para as pessoas, a forma da gente passar uma lição de vida não é a gente se vitimizando, não é a gente querendo passar sua dor para que o próximo possa ver aquilo e a gente querer se sentir acolhido daquilo. Eu prefiro ganhar um abraço acolhedor, caloroso, pela pessoa que eu sou, brincalhona pra cima, do que aquele de tipo, vai ficar tudo bem, tá tudo bom, vai ficar tudo bem. Quando? Não sei. Mas naquele momento não é o que a gente quer ter de acolhimento. E da forma que eu tava tendo, era o tipo de acolhimento que eu ia ter. De coitada, de dor que eu tava sentindo. Só que a dor que eu tava sentindo pra vocês, não poderia nem pra algum de vocês, poderia ser a dor. Ou nem sei, não nada. Então, hoje eu vim fazer esse vídeo pra falar, eu estou voltando. Esse vídeo é o renascer. E eu estou voltando, mas eu pretendo voltar de corpo, alma e coração. Não de feridas, não de mágoas. Porque, óbvio, eu sou muito grata. Essas coisas aconteceram na minha vida para que eu pudesse me olhar um pouquinho para dentro de mim. Eu tava olhando muito pros de fora, eu tava fazendo muito pros de fora. E para mim, eu não estava fazendo nada. Então, foi bom isso ter acontecido. Para me parar um pouquinho, para me analisar tudo que tá acontecendo e cuidar um pouquinho de mim. E foi isso que eu fui fazer. Eu fui cuidar da minha pessoa. Tô totalmente cuidada, tô 100%, não tô 100%, mas eu tô 1% diferente daquela de um ano atrás. Daquele vídeo doido que você viu. Eu não gostei de ver. Se você gostou, muito que bem, mas eu não gostei. Mas a vida é assim. E a gente nunca aprende tudo pelo caminho da felicidade. Muitas vezes o grande aprendizado, muitas vezes não. A maioria das vezes, o grande aprendizado que a gente tem, ele veio na dor. E só depois a explicação é de Deus na nossa vida por que ter passado daquilo. Então, se Deus fez eu passar por tudo aquilo que eu tava passando, que foi por separação, por ter parado de beber, por ter parado de rolê, é que ele tem um propósito na minha vida. Muito grande. E eu só tenho a agradecer o que ele fez. Então, eu estou renascendo hoje, eu estou voltando. Eu vou deixar registrado aqui coisas que eu vou fazer na minha vida profissional, na minha vida pessoal, na minha casa, aonde for. Eu desejo, de coração, que isso vocês podem caminhar comigo e ver. E o meu intuito, como sempre, vai ser sempre o mesmo. Deixar registrado cada detalhe da minha história. Isso, gente. Esse é o motivo desse vídeo. Vamos esperar o próximo capítulo. Que venha com mais desafio e que não venha carregado de muita dor, para que eu não seja tão mimizenta. Até mais!